Tadã! Olá, tudo bom? Meu jovem, minha jovem, mais uma vez aqui, né, nos preparando para começar uma live sensacional, se Deus quiser. Hoje vamos falar de um assunto que eu adoro, vamos falar de uma ferramenta sensacional. Chamo de ferramenta porque eu acho que todas essas coisas que são colocadas aqui no nosso poder, nas nossas mãos, para que nós possamos nos melhorar, nos libertar, né, são tudo divinos, né? Divinas ferramentas que o nosso Pai maior nos proporciona para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa crescer e alcançar, né, o destino maior, que é reencontrar com o universo, com o todo, com o Criador, fazer essa integração. E o Ho'oponopono é uma das ferramentas que eu mais uso na minha vida desde que conheci, tem mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, período da pandemia, que eu utilizo, coloquei nos meus treinamentos, faço com meus mentorados, ensino as pessoas, tem vídeos meus no YouTube falando sobre o Ho'oponopono, me emociono muito sobre o Ho'oponopono, tenho tido muitos resultados positivos com essa ferramenta. Vamos dar um beijo aqui. Chegando a todos vocês. Uma noite maravilhosa. Vamos concentrando tudo chegando. Eu vou estar olhando sempre aqui para o outro lado, porque eu estou com o computador aqui para poder ver também. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com a nossa internet, que está travando pra caramba. Não é para travar assim. Um pouquinho. Vamos dar uma olhada aí. E agradecer a todo mundo que está chegando. Nossos vídeos ficam salvos no YouTube, no Facebook, aqui mesmo no Instagram, no IGTV. E de repente você vai estar vendo esse vídeo no futuro. Falo que é o futuro do presente. Quero te agradecer, quero que você entenda que eu trabalho desenvolvendo pessoas, desenvolvendo negócios. É o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer, é o que eu tenho feito a minha vida inteira. Ou melhor dizendo, eu falo a vida toda porque eu me descobri, né, trabalhando com desenvolvimento humano, e desde então eu respiro isso o dia todo, todas as horas, durmo pensando nisso, acordo pensando nisso. Tudo que eu leio é voltado para isso. Isso veio de uma dor, né, que é você se descobrir, que é você se conhecer, que é você poder se entender, né, você saber realmente qual é a sua razão de existir. E essa dor me fez procurar, né? Você faz várias tentativas, você vai no mundo profissional, né? Você acha que você é a profissão que você escolheu, né? Mas depois você descobre que não, que isso é só uma parte do seu ser, né? É uma forma que você vai utilizar para manifestar tudo aquilo que você sabe, é um jeito que você vai utilizar para você se conectar, mas você não é a sua profissão, né? Nós não somos a nossa profissão, nós somos algo muito maior. Nós somos muito maiores do que pensamos. E quando você começa a ficar incomodado em saber quem você é, o que você veio fazer aqui, quer dizer, você começa a fazer uma série de perguntas, e essas perguntas vão te levando cada vez mais a se aprofundar nos conhecimentos milenares que aí estão. Esses conhecimentos vão passando de geração em geração e até chegar a nós, e um deles é o Ho'oponopono, né? Então eu vou ajeitando aqui, deixa eu ver aqui. Opa, Lélia, boa noite, tudo bom? Queria ver se o som tá legal, se a imagem tá boa. Vou testando aqui, tô tentando ver aqui também como é que tá no Instagram, aqui no meu computador. E, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Eu acabei de chegar. Depois que eu me apresentar, você não vai mais esquecer meu nome. Eu me chamo Roberto Martins, trabalho desenvolvendo pessoas e negócios, empresas, né? Essa busca que eu estava falando no início, você vai sentir, né? Alguns de nós sentem isso de uma forma mais cedo, outras às vezes mais tardia, né? Por conta da nossa vida, da nossa correria.
mas acaba você sentindo. É aquela hora que você sente que tem um vazio, que tem alguma coisa que precisa ser preenchida. É uma conexão que você não fez ainda, que você sente isso, você sente essa necessidade de se conectar, né, de se conectar com o todo, de entender um pouco de como essas coisas funcionam, né, algumas coisas começam a te intrigar. E a gente fala muito dessa busca com as pessoas, porque quando você está com esse incômodo, é um incômodo benéfico, né, você se sente puxado a buscar respostas que você não teve até aqui, e isso nada mais é do que teu subconsciente, do que teu espírito, na realidade, buscando se entender, se libertar, né? Então você vai tirando as amarras que foram impostas a você durante a vida, para que você possa se libertar, para que seu espírito possa ser livre. E essa ferramenta é utilizada para isso. Você vai entender ao longo da nossa live, nós vamos falar muito sobre ela, vou contar a história do Ho Oponopono, né, caso você não conheça. Sugiro a você que você olhe, tem muito material na internet, mas muito material não significa que tenha qualidade, então que você olhe com carinho, que você pesquise, que você se aprofunde. Cada pessoa, né, quem conta um conto aumenta um ponto, então às vezes mesmo sem querer, quando a gente vai contar uma história, a gente acaba colocando um pouquinho da gente, então é interessante que você vá buscando a fundo, vá buscando a origem, vá buscando o princípio. E nessa minha busca eu costumo dizer o seguinte, buscando essa parte de evolução, essa parte de desenvolvimento humano, eu comecei a minha leitura com livros contemporâneos, né, com coisas que estão aqui a nosso alcance, e já cheguei a 1873, um livro de 1873, e eu continuo voltando. Aí um amigo meu falou, poxa, você vai acabar chegando, né, aos primórdios da Bíblia. Eu falei, sim, já inclusive não leio a Bíblia, não tenho o costume de lê-la, mas conheço algumas partes. Mas vou chegar também nos Upanishads, né, que são as escrituras sagradas indianas. Vou chegar no Bhagavad Gita, vou chegar no Torah, vou chegar em vários lugares, porque esses conhecimentos, eles nos acompanham, como eu disse no início. Então, procuro pegar o que há de melhor para mim. Não é que seja o melhor. Quem sou eu para falar o que é melhor, o que é ruim, o que é pior? Não, mas aquilo que faz sentido para mim. E faz sentido para mim neste momento. Porque você vai descobrir que com o passar do tempo, algumas coisas que você viu começam a ter uma cara diferente, uma roupagem diferente. Você começa a entender coisas que você não havia entendido tempos atrás. Essa é uma grande esperança, né, de que você esteja evoluindo, né, para que você possa entender Pitágoras, para que você possa entender Sócrates, Tales de Mileto, para que a gente consiga entender Marco Aurélio, né, para que nós possamos entender, oh meu Deus do céu, ontem eu vi um filme falando sobre Jesus, né, uma pequena parte, né, de um homem, um romano que não acreditava, Cívros, se não me engano. Muito difícil. Né? Buda falava que a gente tem que se livrar das existências, né, da reencarnação, se livrar do samsara. A gente fica nascendo, morrendo e renascendo, renascendo, tantas milhares de vezes até que você consiga compreender um pouco e quebre isso, né? Porque é muita coisa para você aprender, é muita coisa para você vivenciar. E para que nós possamos vivenciar tudo, uma vida eu acho que é muito pouco. Não sei te dizer, né? Mas eu acho que é uma experiência muito longa, muito forte, muito profunda, e você acaba carregando algumas coisas. Costumo dizer o seguinte, se você não acredita em reencarnação, se você não acredita nessa viagem do espírito e tudo mais, não tem problema. É fácil de você entender o que nós vamos falar hoje sobre o Ho Oponopono, você simplesmente imaginando que você tem uma ligação com seus antepassados. Né? Os primeiros, logo de cara, são seus pais, depois deles são seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Você fala assim, poxa, mas eles já morreram, já foram embora. Tranquilo, foram. Mas eles estão na memória desses que ficaram, então há uma ligação, há uma conexão. Não é isso? E essa conexão, ela chega até você, como se fosse, né, uma corda com vários nós e tem uma pontinha ali. Você vai vendo que tem uma ligação,
do final e do início da corda. E buscar essa essência, buscar aquilo que possa te explicar, buscar aquilo que possa te auxiliar, buscar aquilo que vai trazer respostas para suas perguntas, suas indagações, para que você possa ter um conforto maior, para que você possa ter um pouquinho de paz. Acho que a palavra do momento do mundo é paz. Não é paz só entre os homens, mas a tua paz interior. O Ho Oponopono te proporciona isso. O Ho Oponopono tem me proporcionado muito isso. Quando você começa a fazer essa jornada, essa viagem ao seu interior, você precisa estar bem orientado, você precisa ter um mapa, um guia, né, para que você possa fazê-lo de forma coerente, de forma, como é que eu posso te dizer, sem muita fantasia, sem muitas coisas que vão te atrapalhar. Fazer literalmente da forma nua e crua. Quanto mais nu e cru você se enveredar pelo seu autoconhecimento, melhor vai ser. Então, às vezes, até evito falar em alguns comportamentos para não confundir com misticismo, não confundir com determinadas coisas, porque, como já disse no início, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, acaba colocando um ponto de vista que às vezes não tem nada a ver com o que foi dito, né, lá na forma original. Mas, quando você está imbuído, você tem bom senso e você consegue ter sensibilidade, você vai olhando, você vai pesquisando, você vai analisando, você vai sentindo. Não é isso? O teu sexto sentido vai falando muito qual é a verdade que tem mais a ver com você. Então, o Ho Oponopono, ele é muito simples. Ele se tornou muito simples através de uma mulher chamada Morná, né? Simeona. Você coloca aí, eu vou colocar aqui. Você vai conseguir encontrar Morná Simeona. Ela foi a responsável para fazer uma releitura do Ho Oponopono, que é muito tradicional no Havaí, mas que exigia a presença de uma pessoa mais espiritualizada em determinados eventos. Havia necessidade de reunir um grande número de pessoas, né, para que você pudesse conduzir esse evento de limpeza, e ela conseguiu sintetizar isso, trazendo o que a gente tem visto muito no século XXI, por tantas pessoas do bem que falam muito sobre isso, sobre a autorresponsabilidade. Quando eu trabalho com meus mentorados, quando eu trabalho, né, eu tenho um treinamento voltado para essa clareza, para esse despertar do autoconhecimento, da evolução, eu costumo falar e mostro, né, que não existe culpa. Nós fomos educados a esse jogo de culpa, ser culpado, procurar um culpado, procurar alguém para colocar na forca, procurar alguém para colocar na fogueira, procurar alguém para que a gente coloque o fardo nas costas desse alguém e esse alguém seja responsabilizado, quando na verdade a responsabilidade é nossa. O Ho Oponopono nos mostra isso, autorresponsabilidade. Você chamar para você essa limpeza, você chamar para você essa responsabilidade de evolução, você vai conduzir a sua evolução. Você começa a observar, você começa a entender, e aí você começa a, como é que eu posso dizer, ser mais consciente da sua existência. Você saber realmente qual é o seu papel e por que executar esse papel e por que você estar aqui. O que acontece que você se torna mais consciente de tudo que está à sua volta, dos fatos, dos pensamentos, o porquê de determinadas coisas acontecerem com você. Essa viagem, essa busca te leva justamente a esse conhecimento, né? Então deixa eu colocar aqui um link. E você vai descobrindo que a autorresponsabilidade ela é libertadora. Quando é você que guia a sua vida, você se liberta. Quando é você que conduz as coisas que vão acontecendo e conduz principalmente a sua interpretação das coisas que vão acontecendo,
fica tudo mais fácil para você, fica tudo mais claro. Perfeito? Algumas coisas você tem o poder de manipular, de mudar, outras coisas não. Existem eventos gigantescos que você não vai conseguir. Você não é responsável por um tsunami, mas você é responsável por interpretar todo aquele pensamento, todo aquele sentimento que te acometeu em virtude de um acontecimento da natureza, do qual todos nós estamos submetidos, nós estamos nesse planeta. Mas como você reagiu, como você sentiu, como você gravou isso dentro da sua alma, dentro do seu espírito, dentro da sua cabeça. Então, às vezes, um fato terrível que acomete dezenas, centenas, milhares de pessoas, cada um vai ter a sua interpretação. Cada um vai absorver de um jeito esse conhecimento. Cada um vai colocar uma memória dentro de si e essa memória no subconsciente, ela fica sendo processada, reprocessada. Então nós vamos falar muito sobre isso, tá ok? Então nós vamos começando pela história, né, da Monar. Monar é conhecido como Kahuna, né, uma pessoa espiritualizada. Então é uma mulher, filha de Kahuna, né, seu pai trabalhava com essa parte espiritual também, espiritualidade. Ela entende que essa é a missão dela, uma determinada hora, e ela cada vez mais se aprofundando. Só que, como eu falei, esse evento do Ho Oponopono, ele exigia a presença de muita gente. Então, vamos contar uma pequena história. Houve um acidente, né, de carro, por exemplo, entre você e outra pessoa. Você ali sai aquele sentimento todo, né, aquele momento negativo, e isso gera essa energia chega às pessoas que você ama. Lembra o que acontece com você? Tem pessoas que falam isso, poxa, eu senti que aconteceu alguma coisa, Quando eu me acidentei de moto há 30 anos atrás, minha mãe falou que tinha sentido, né? As mães têm muito essa ligação com os filhos, né, que vai além do cordão umbilical, e elas acabam sentindo, mesmo o filho, a filha distante, a mãe sente, é uma das primeiras a sentir. E você precisava fazer essa limpeza envolvendo não só as pessoas do acontecimento, como também toda uma linha ali para você poder limpar, porque não existe casualidade, existe causalidade, é diferente. Não existe o acaso, não existe coincidência. Existem destinos se encontrando porque tem que se encontrar, porque determinadas escolhas foram feitas e essas escolhas te levam a determinados lugares e esses lugares por si te conectam. Então, fatos que aconteceram tempos atrás, essa energia ainda está reverberando, e se você continuar se comportando da forma que você se comportava, você fatalmente vai encontrar, né, o resultado daquele. Foi gerado uma causa e vai gerar um efeito. Então, se reuniam essas pessoas, esse líder, né, trabalhava essa energia junto com esse número de pessoas. Na visão da Monar, ela melhora isso quando ela faz isso ficar mais fácil, quando você faz isso de uma forma individual, quando fica mais fácil você entender essa limpeza, quando você traz para si essa responsabilidade de forma consciente. Volto a te dizer, não é culpar. Eu sou o culpado disso ter acontecido. Não. Você tem responsabilidade em estar melhorando você, e ao se melhorar, você consegue melhorar o todo. Então as pessoas que eram reunidas acabavam tomando conhecimento do que tinha acontecido, começava ali essa limpeza. Porque se alguma coisa acontece com você, as pessoas que estão à sua volta, que te amam, que são mais próximas, são as primeiras a serem informadas. Eu costumo falar isso, né?
Como assim, Roberto? Com os meus clientes, eu costumo dizer o seguinte: se eu tocar na minha mesa aqui, eu estou tocando na sua mesa aí? Aí a maioria fala não. Eu falo, beleza. Se eu tocar na minha mesa aqui, eu estou tocando no meu chão? Aí as pessoas param para raciocinar. De certa forma, sim. Porque sua mesa está tocando no chão. E se você está tocando na sua mesa, falando de energia, você também está tocando no chão. Perfeito? Esse chão que nós estamos, ele é comum a todos? Não é isso? Sim. Então, se eu toco na minha mesa toca no chão, esse chão é comum a todos, eu estou tocando na sua mesa também. Estamos falando aqui de energia, estamos falando aqui de vibração, estamos falando aqui de planos diferentes do plano que a gente costuma entender. Isso aqui é uma matéria mais densa. Perfeito? É um metal. Isso aqui é uma matéria menos densa. É um papel. Densidades diferentes. Entre nós aqui, entre eu e o telefone, existem outras matérias. O ar, por exemplo. Outros elementos químicos que não são visíveis e nem perceptíveis para o olho. Talvez não sejam perceptíveis para o ouvido. O cheiro pode pegar alguma coisa no ar, literalmente, né? Estamos todos conectados. Todos. Então você imagina o seguinte: Einstein falava de uma linha de passado, presente e futuro que se encontra. Então, se aconteceu alguma coisa agora que nos uniu, e estamos falando de um evento negativo nesse caso, né, um acidente de automóvel, talvez essa seja a oportunidade da gente parar esse tipo de evento. Porque pela concepção do Ho Oponopono, esse evento vem se repetindo de geração em geração. E segundo o Siddhartha, você quebra, né, um karma quando você quebra a sua origem. E ele falava: do nascer disso, nasce aquilo. Do cessar disso, cessa aquilo. Então, do nascer disso, nasce aquilo. Do nascer de um evento passado, nasceu uma energia, nasceu um pensamento que virou energia, e essa energia está se propagando pelo tempo. Ela vai surtir o efeito dela, cedo ou mais tarde. Se você vai na causa e termina a causa, tira a força, extermina a causa, você acaba com o efeito. Vamos lá? Você olha para o céu e você acha que tudo é estrela, que todas essas estrelas estão vivas. Tem muitas ali que você só está vendo a luz. A fonte da luz, a estrela em si, ela já acabou. Só que a luz leva um tempo se propagando no espaço. E você está vendo só essa luz. Mas ela continua te mandando essa mensagem, não é isso? Então imagina as coisas que foram feitas no passado se propagando até aqui agora. Coisas feitas por você ou feitas pelos teus antepassados. O que é antepassado? Seus pais, seus avós, seus bisavós. E se você vai acreditando, você vai até a origem de tudo. Eu relutei muito tempo da minha vida para acreditar e para aceitar. Uma coisa é você entender e outra coisa é você aceitar, né? E depois que eu entendi, depois que eu criei e depois que eu comecei a aceitar, eu comecei a ver determinadas coisas que eu não via. E às vezes tem coisas que são tão claras, tão óbvias, que você toma até um susto. Você começa a ver com outro olhar. Você começa a entender de uma outra perspectiva, de um outro, como é que eu posso dizer, de um outro ângulo. Você começa a ser o condutor e não mais o conduzido, né? Eu costumo dizer o seguinte: você issa a vela
Você coloca a vela numa determinada vela de barco, que nós estamos falando aqui, você coloca ela numa determinada posição para você pegar o vento, mas você tem que estar com a mão no leme para você conduzir a direção do barco. Quando você começa a pegar determinadas ferramentas, você começa a se aprimorar e a conduzir melhor a sua vida. Se eu sei que eu criei um pensamento, esse pensamento criou um sentimento, esse sentimento criou uma energia, reverberou, como se eu batesse a mão, tá vendo? Esse ato aqui gerou som que se expandiu. As ondas sonoras se propagaram. Então o sentimento também se propaga. E isso é a causa que vai gerar o efeito. Se eu não corto a causa, o efeito continua. Mas se eu corto a causa, eu preciso estar atento porque o efeito que foi gerado ainda está se propagando, não com a mesma força. Por isso que eventos na sua vida você vê que estão se repetindo. Mesmo quando você começa a não mais a praticar aquilo que causa aquele efeito. É como se você fumasse durante uma vida inteira e você está sofrendo agora os efeitos do fumo, do tabagismo, mesmo depois de ter parado de fumar. Você cortou a causa principal, mas você ainda está sofrendo as consequências desse efeito. Inclusive, essa analogia, espero que fique clara, você cortou, alguns efeitos vão continuar, você precisa fazer essa limpeza pulmonar, você precisa limpar o seu pulmão, seus pulmões, melhor dizendo, para que você possa usufruir da sua capacidade de 100% de respirar. Então a mesma coisa, estamos falando de coisas, eventos, memórias dentro do nosso subconsciente. Então a Mornar, ela traz essa consciência. Ela tira todo aquele processo complicado de você ter que reunir várias pessoas, mas ela traz você uma consciência de que você é o responsável por criar essa energia que se propagará tempo e espaço, vai gerar consequências. E te dá a oportunidade de, usando as ferramentas do Ho Oponopono, perfeito? Eu vou mostrar algumas hoje. Você consegue limpar essa memória, esses resíduos que já estão dentro do seu subconsciente e estão reverberando na sua vida. Entenda, você está colhendo agora o que foi plantado antes. Se você não sabe quando plantou e como plantou, você vai continuar plantando. Se não for aquilo que você quer colher, você, como a grande maioria, fica reclamando da colheita, mas esquece do plantio. Então, às vezes, uma palavra que foi dita 2, 3 anos atrás gerou um sentimento dentro de você e você nem sabe. E ela foi dita por você. Quando eu coloquei a chamada do Ho Oponopono, pessoal, vocês estão aqui, obrigado, boa noite todo mundo, né? Carlos, Wilson, meu amigo Wilson, Fernando, ID, deixa eu ver aqui, Lélia, cara, tem um montão de gente, me perdoa, vai subindo aqui, eu sou todo enrolado, estou olhando aqui no computador também, mas tem gente aqui, João. Quero agradecer a todos vocês que estão aí e, por favor, coloque as suas perguntas aí, eu quero estar aqui com vocês. Hoje eu gostaria muito de participar com vocês, que eu adoro muito esse assunto, para a gente poder falar sobre isso. Espero que esteja claro, se vocês estiverem achando que está claro sim ou não, escreve aí para mim se está ficando claro, se está legal. Opa, Leandro também aqui, beleza, Leandro. Pessoal, está claro até aqui? Vocês estão conseguindo pegar? Esse vídeo está ficando gravado, você que está assistindo, que vai assistir, que eu falo no futuro, do presente, do pretérito. Espero que esteja ficando claro. Se não estiver, você volta até o início do vídeo para você poder pegar a ideia. Mas isso gera em você, isso gera no nosso subconsciente, como eu falo sempre nos nossos encontros, como eu falo sempre com os mentorados,
Isso gera em você informações que vão ficando armazenadas no teu subconsciente. Memórias, sentimentos armazenados no subconsciente e vão gerar consequências, boas ou ruins. O universo não sabe distinguir o que é bom para mim pode ser ruim para outra pessoa. O que você considera alto para você pode ser baixo para outro. O que você considera pesado para você pode ser leve para outro. Então o universo não tem essas distinções. Essas distinções são feitas pelo ser humano. Existem leis universais. Eu falo muito de um livro que me acompanha muito, que eu leio muito, que eu te aconselho a você adquiri-lo e ler também para que você possa, que é o Kybalion, que fala sobre as leis herméticas, leis universais. Coisas simples, não estamos falando aqui de misticismo, não, estamos falando de leis normais. Estamos falando de lei da gravidade, por exemplo. Se eu largar esse pente aqui, que eu penteio, né? Penteio, será? Não sei, sou bom de português, a minha barba, ele vai cair. É a lei da gravidade, não interessa se eu sou um homem bom ou um homem mau. Não interessa se o pente é ruim ou é bom. A lei da gravidade é a lei da gravidade. Se você souber utilizar a lei da gravidade, utilizando outras leis, como o avião utiliza as leis aeroespaciais, conhecimento aeroespacial, conhecimento de motor a combustão, lembra? Tem um motor no avião que gera uma energia, conhecimentos de elétrica, o avião voa. Não é isso? Ele supera a lei da gravidade. Poxa, até quando que ele vai ficar voando? Até ter combustível, né? Então, entender bem isso. Só que na nossa composição espírito, mente, corpo, existem leis também, que quando você vai compreendendo, quanto mais você vai entendendo, quanto mais você vai aplicando em você, né? É assim que eu aprendo, eu falo isso para meus mentorados, o Ho Oponopono eu apliquei em mim, eu pesquisei muito, li muito, virei muitas noites, porque era a hora que eu tinha mais tranquilidade, não é isso? A hora que ninguém me interromperia numa pesquisa e eu começo a pesquisar, eu abro dezenas de abas, eu vou pesquisando os livros que eu tenho, enfim. E eu virei muito tempo, muitos dias, muitas noites. E para poder acionar primeiro em mim, para que eu pudesse ver as reações, ver os resultados, para que eu pudesse fazer o que eu faço com os meus mentorados. Quando a gente trabalha com empresa, você testa na tua empresa e vê se funciona. Está funcionando? Vamos testar num departamento. Está funcionando? Vamos testar em outro. Testa na sua vida pessoal. Está funcionando com você? Testa com alguém que você gosta, que você ama. Aqui não é falácia. Aqui é você aprender e aplicar. Se eu te ensinar a andar de bicicleta, você tem qual o resultado? Você vai andar de bicicleta. Não tem outro resultado. Agora, você pode escolher andar de bicicleta a longa distância, fazer percursos longos, fazer cross, fazer velocidade, você escolhe. Mas se alguém está te ensinando alguma coisa, a prova de que você aprendeu e a prova de que essa pessoa tem a capacidade de ensinar é o resultado. E os resultados se manifestam onde? No plano físico. Quando nós trabalhamos no plano mental, você vai sentir na sua mente. Você vai sentir uma paz interior. Você vai sentir seu raciocínio melhorando. Você vai conseguir construir imagens mentais com maior facilidade e reter essas imagens. Poder da sua mente. Quando você está trabalhando na parte espiritual, você começa a se entender e a se conectar com um todo. Você começa a ter mais insights. Você começa a ter mais paz, se é isso que você está procurando. Você começa a ter mais liberdade. Você começa a se sentir melhor. O fardo que você carrega de forma espiritual, ele começa a ficar mais leve. A partir do momento que você limpa as suas memórias. Então vamos voltar lá. O evento aconteceu. E dessa vez você não precisa mais de um montão de gente. Você precisa só de você. Você precisa entender o que está acontecendo ali, que está começando a gerar essa energia. E o Ho Oponopono, ele tem a sua base feita em 4 frases simples,
que algumas pessoas falam que não é desse planeta. Como assim? Eu acredito piamente que Jesus não era desse planeta, não é desse plano de existência. É um ser muito superior, né? Não o que Hollywood fala, mas o que você sente no seu coração. E quando ele fala algumas coisas são muito fortes. Se você parar para tentar raciocinar aí pelo nível de raciocínio, a gente não consegue. É muito complicado, é muito forte, é muito, não sei, vou falar de mim. Quando ele fala amai ao próximo como a ti mesmo, você já imaginou o que ele falou? Ele não mandou você escolher o próximo. Ele não falou ama quem está do teu lado que você gosta. Ele falou para você amar ao próximo. Ele não disse para você nem que próximo chegaria. Quem seria esse próximo? Outra das coisas que ele fez, e Siddhartha Gautama Buda também, né, foi perdoar. Perdão. Outra palavra muito forte. Né? Você conseguir perdoar alguém. Amor. Eu costumo dizer que num relacionamento, quando existe amor, não consegue ter outros sentimentos. Vocês já repararam isso? Você pergunta por que você ama seu filho, ou por que uma mãe ou um pai ama o filho. Ele não sabe responder. Ele ama porque ama. Quando você começa a procurar justificar o amor por alguém, não é amor. Eu amo o fulano porque ele me entende, porque ele me compreende, porque ele me protege, porque ele é engraçado, porque ele é romântico. Você começa a dar adjetivos, isso não é amor. Tenta achar explicação para o amor. Você só sente. E você só sabe que existe porque você está sentindo. Quando não existe, quando você não sente mais, você não vê mais. Então, as 4 frases que quem já conhece o Ho Oponopono, pessoal, vocês conhecem o Ho Oponopono? Eu esqueci de perguntar isso, né? Tô aqui, né? Eu vou responder uma pergunta aqui do Carlos, que eu não vi aqui. Me perdoa, Carlos, eu estava olhando para cá pro telefone, esqueci de olhar aqui pro computador. Vou te responder já. Só para não perder a linha de raciocínio. Quando você sente o amor manifestando dentro de você, você não tem explicação. Você não consegue explicar. O amor puro, o amor verdadeiro, aquele que te conecta com Deus, aquele que te conecta com o Criador, aquele amor que te conecta com outro ser humano, que normalmente é nossa extensão, né? Eu falo de família muito porque o amor que eu sinto pelos meus filhos, não é isso? O amor que eu consigo emanar para eles todos os dias. Então eu não consigo explicar. Para mim não tem explicação. Entendeu? Então eu fico... Você deu uma travada, acho que voltou. Que reverbera, que te conecta com o todo e do todo se manifesta em outra pessoa através de você. Você sente essa energia, essa conexão é muito forte. Então, nós vamos falar sobre essas palavras do Ho Oponopono, né? O Carlos está me perguntando aqui, Roberto, na sua concepção, qual é o intuito da nossa existência nesse plano? Rapaz, a nossa existência aqui, e ontem eu estava vendo uma coisa que eu adoro, né? Travou aí, né? A nossa... limpar tudo, limpar todas essas memórias que estão no nosso espírito, tirar tudo isso de ruim que tem dentro de nós, que foi implantado por nós, pela nossa interpretação, pela nossa ignorância. Então, quanto mais você limpa essas memórias ruins, Carlos, eu acho que você mais vai conhecendo a nossa existência aqui, né?
você vai se conectando com essa energia de uma forma mais fácil, melhor. E a gente falando muito sobre isso, a gente fala sobre o ego e fala sobre o eu, né? O ego é aquela parte do homem, né? É aquela parte da vaidade, como é que eu posso te dizer? Da luxúria, da vaidade de ser espiritualizado, né? A vaidade se manifestando de tantas formas. O pessoal acha que vaidade é botar a roupa linda e cara. Isso não é vaidade não, cara. Isso aí é bom gosto. Só isso. A vaidade a qual se referiram, se você reparar, é quando você se sente melhor que o outro. Essa vaidade sua de se achar superior, de achar que você tem as respostas para todo mundo. Você achar que você ajuda as pessoas. Olha só que coisa de maluco. Você é a fonte. Quem somos nós, cara? Quem somos nós? Quando eu falo de ajudar, esse ajuda do arrogante, né? Não estou falando da ajuda do coração puro, do coração limpo. Né? Porque eu vi uma frase que eu adorei. Como eu posso consertar uma coisa que não fui eu que criei? Como que eu posso consertar outro ser humano, cara? Eu falo isso no meu meio, dos coaches, dos mentores, dos professores. Né? Como? Quem faz isso é Deus. No muito Ele me usa como um instrumento. Só isso. Que até hoje eu ainda não sei porquê, né? Mas o cara te coloca pessoas no teu caminho e elas te fazem perguntas e você dá respostas que nem você sabe. Quantas e quantas vezes eu falei e nem eu sabia que eu estava falando a resposta que a pessoa precisava escutar. E não estou falando aqui embora eu acredite muito, não estou falando aqui de incorporar, seja lá o que for o nome que você dá, não estou falando nada disso, não. Estou falando eu mesmo, eu homem, carne, pura carne, cheia de defeitos, né? Cheia de imperfeições, tentando se limpar, todos os dias, inclusive. Faço Ho'oponopono de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora, depois que eu comecei a ver. E você percebe que nós somos muito pequenos para eu poder ter uma resposta do que eu vim fazer aqui. Exata. Eu não tenho esse conhecimento todo, não. Agora, eu acho que limpar essas memórias, limpar a causa, de certa forma vai tirar os efeitos, e que pelo que nós estamos vendo são efeitos nocivos. Basta a gente olhar à nossa volta. Né? A gente ainda sente um certo prazer em ver o mal acometendo outro ser humano. Não é que pode? A gente ainda consegue sentir, por mais espiritualizado que eu vejo alguns falando que são espiritualizados pra caramba. E adoram ver uma notícia ruim. Sentem prazer em espalhar uma notícia ruim, em verem uma imagem ruim. Mal sabem eles que eles estão gerando memórias que vão gerar efeitos que talvez não sejam muito agradáveis. Então a gente deu uma volta danada, né? E o Ho'oponopono, ele tem a base, né? Que aparece muito nessas 4 frases, que são: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Para conectar com o que a gente estava falando, eu sou responsável por tudo à minha volta. Eu sou responsável pela minha conexão com o todo e eu sou responsável por não me conectar. Eu costumo dizer o seguinte: a única coisa que Deus não se mete chama-se livre-arbítrio. Parece que Ele deu isso pra gente e é inconteste essa parte. É o livre-arbítrio, você escolhe. Talvez a gente faça escolhas terríveis porque nós somos ignorantes em muitos aspectos.
E quando você não tem as informações certas, você faz as escolhas erradas. Tem como você acertar. Se você não tem a longitude, a latitude, você não consegue acertar o alvo, não é isso? Essas medidas precisam estar muito precisas, precisam estar muito certas para que você possa acertar o alvo. Então, quando a nossa latitude, a nossa longitude, nosso ponto de vista, nosso conhecimento, nossa interpretação, nossa capacidade de, sei lá, de entender, ela está turva, você toma decisões erradas, você pega caminhos errados, ou pelo menos não percorre o caminho da forma como ele deveria ser percorrido. Então acontece, vou fazer o quê? Quando você vai tendo mais conhecimento, mais experiência, você vai adquirindo uma competência maior, você vai fazendo melhores escolhas. Escolhas que eu digo sentimentais também. De qual sentimento que eu vou colocar dentro de mim? Qual sentimento, qual memória vai ficar dentro do meu coração? Então, quando você fala, eu sinto muito, e a gente falou aqui de perdão, o Ho'oponopono, eu estou falando assim porque basta você pesquisar, tem muitas coisas falando sobre o Ho'oponopono. Você vai ver que as pessoas, uma parte, interpretou meio estranho, dá a impressão que eu estou perdoando alguém. Quem sou eu para perdoar alguém? Eu não criei esse alguém, lembra? Eu perdoo você. Isso é vaidade do ego. Isso é o ego se manifestando. Para e pensa. Ou melhor, para e sente. Primeira frase do Ho'oponopono é: eu sinto muito, eu sinto muito. Então, eu vou ler aqui um pedacinho da oração do Ho'oponopono, o início só. Para quem conhece, né? Você dá uma olhada, interpreta. Se eu tiver errado, por favor, depois manda aí um direct, entra no meu canal, vê lá meu telefone. Estou aqui para aprender. E você que não conhece, eu vou ver se eu consigo disponibilizar essa oração, mas você consegue encontrá-la na internet. Parece que ela aqui está na forma integral, literalmente, né? E você conseguir entender isso. Então a primeira parte dessa oração diz o seguinte, pessoal: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Nós pedimos o seu perdão. Estou pedindo perdão ao Criador. Não que seja, preste atenção, é para limpar. Estou pedindo que o Criador limpe em mim. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias. Todas as memórias. Lembra que tem coisa que está lá dentro de você que você nem imagina ainda. Você acha que já foi embora. Daqui a pouco eclode assim do nada e você fala, ai, ainda tem esse sentimento. Ainda tem essa lembrança ruim. Então, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Somos nós pedindo perdão, não perdão do culpado, mas pedindo para que essa força maior limpe em nós essas memórias, essas lembranças, né?
de tudo aquilo que nós possamos ter cometido, eu, minha família, lembro meus antepassados. Então, eu vou na causa. Quando eu faço o Ho Oponopono, quando eu faço essa oração, eu vou numa causa que talvez eu nem saiba qual é, e limpo, corto essa energia negativa que está se manifestando ou que vai se manifestar, para que ela não gere frutos. Então nós estamos falando sobre isso. Quando você fala ali, olha só, eu sinto muito. Imagina que aconteceu alguma coisa com você, negativa. Alguém te fez o mal. Imagina, lembra? Imagina isso. Alguém fez o mal a você. Lembra disso? E é você que está pedindo, que está falando, que está se expressando, dizendo, eu sinto muito. O que significa isso? Talvez essa ocorrência tenha acontecido várias vezes e ela está se repetindo de novo. E como agora você tem consciência que você pode libertar a você e a essa outra pessoa, você está pedindo perdão. E é difícil pra caramba. É difícil pra caralho. Mas é você pedindo, é você falando, eu sinto muito. É você que agora tem consciência da sua capacidade de cortar essa energia para que ela não reverbere nas próximas gerações. Roberto, eu não tenho filho, não vou ter, tudo vai parar aqui em mim. Será? Será que nós estamos falando apenas de gerações de ligação paternal, maternal? Eu aqui assumo o meu compromisso com o futuro de toda a raça do planeta. Quando eu começo a limpar em mim, quando eu começo a me tornar uma pessoa, entenda bem, não é melhor dentro dos conceitos de uma sociedade que muitas das vezes está doente e ela tenta implantar em você o que é certo e o que é errado para que você viva nesta sociedade, nesse momento desta sociedade. Não tem nada a ver com Deus. Então, às vezes, você precisa entender isso. Eu não estou falando aqui de conceitos sociais. Você precisa se libertar disso e ir muito além. Não são conceitos sociais. Então não pensa que estou falando de pecado porque alguma religião colocou uma determinada situação como sendo pecaminosa. Não estou aqui falando isso não. Tranquilo? Então não fica preso a isso. Inclusive, muitas das coisas que estão no teu subconsciente foram colocadas por pessoas tortas. E é como se fosse um desafinado te ensinando a cantar. Não é isso? Óbvio que alguns passaram pelo caminho, conhecem o caminho, podem te dar um pouquinho de luz a respeito de um determinado caminho.
chegaram em alguns lugares, podem te mostrar como é a estrada. Tudo bem. Mas saber o que é a verdade, o que é a essência, o que é o universo. Você imaginou? Olha para o céu, cara, a olho nu. Vê quantas estrelas tem. A gente não consegue nem ver um planeta. A gente precisa de equipamento para ver os outros planetas. Porque a gente consegue ver um satélite chamado Lua. Então como é que um ser humano, carne e osso, que está aqui, conhece toda a verdade? Conhece tudo. Para e pensa. Bota essa porra de forma análoga a um computador. Como é que um computadorzinho com um processadorzinho consegue ter todas as informações do universo? Você precisaria de um baita de um computador, igual agora tem os computadores quânticos, né? Se não me engano, tem 4 computadores desse no mundo. É a evolução do computador. Então seria a evolução do ser humano que veio aqui, né? Que eu não creio que sejam seres humanos, sinceramente eu não creio. São muito além. Siddhartha Gautama, Buda, né? De Jesus, muito além da gente. Uma prova de amor gigantesca, vir nos ajudar, né? Gigantesca, né? Uma prova de evolução muito grande, na minha humilde concepção. Então, é você pedindo, sinto muito. A pessoa te fez o mal e você, eu sinto muito. Aí vem a parte mais gostosa, né? Me perdoe. Me perdoe. Por que me perdoe? Né? Aí vem uma parte da oração que fala uma coisa linda aqui. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente. Me perdoe. E aí você pronuncia, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se você está aqui comigo desde o início, eu peço a você, se você chegou agora, depois dá uma olhada lá no início do vídeo. A gente está falando sobre o Ho Opono Opono. Esse vídeo fica gravado, então por isso que eu tenho essas pausazinhas para poder entender que as pessoas vão ver depois, né? Tem sido muito visualizado, graças a Deus, os vídeos. Espero estar ajudando da melhor maneira possível. Essa é minha, não é que é a minha missão como Salvador, mas é aquilo que me faz meu coração cantar. É isso que me faz eu limpar a mim de tanta merda que eu fiz. E olha que eu não sou dos piores, não. Não fiz tanta coisa assim, não, mas depois que você começa a entender algumas coisas, você fala, caraca, faz parte, né, da evolução. E você está pedindo ali para que te perdoe. Então você reconhece, eu sinto muito as coisas ruins que aconteceu com a gente, que a gente precisou passar. Me perdoe, porque se isso está acontecendo agora, talvez tenha acontecido outras vezes, né? E eu vou estar falando isso para você sempre, isso. Lembra que eu estou te falando? Não estou falando de você ficar só pensando em reencarnação, mas pensa numa energia que ela foi gerada e ela está se reverberando, se propagando. Lembra? Só você lembrar disso, por favor. Eu não estou aqui levantando a bandeira de reencarnação ou não reencarnação, não estou aqui para discutir isso, não. Né? Eu acho que uma coisa que meu pai fez, ou minha mãe, reverberou em mim, que eu fizer vai reverberar nos meus filhos, e assim vai. Né? O comportamento que eles tinham, eu tenho uma parte, meus filhos também pegam um pedacinho. A maçã não é igual a macieira. Você olha uma maçã, ela não parece uma árvore, porra. Mas ela é fruto da macieira, ela tem muitas características da macieira. Um DNA muito próximo, não é isso? Lembra? Né? Então a mesma coisa somos nós. Então essas ações que foram cometidas, elas vão reverberando, vão acontecendo. Isso que eu quero que você entenda. Quando eu tenho consciência, quando sou eu que tenho a consciência, eu chamo para mim, então eu chamo a responsabilidade de cortar isso agora.
vai reverberar no futuro, como aquela luz da estrela, lembra? Como aquela luz, sem a força que tinha antes. Então talvez você vá sofrer alguns impactos agora, mas como você está nesse processo de evolução, o que vai te acometer, penso eu, vem com menos força. Ou como diz um mentorado meu, vem com menos força. Entendeu? Então, vindo com menos força, vai te causar um impacto menor. Porque você espiritualmente está mais evoluído, conclusão mais forte. Você é testado. Nós somos testados. E aí, o Paulo aqui, deixa eu pegar aqui, Paulo. Perdão, pessoal, estou aqui esquecendo de ver aqui os comentários, e tem um montão de comentário aqui. Me perdoa, deixa eu ver aqui os comentários, que eu estou sozinho. E eu quero voltar a esse ponto aí. Deixa eu ver aqui, acho que é Leandro, né? Escreveu aqui, ó, muito boa sua live, amigo, muito boa a palavra, só que... Ah, sim, transmitir para as outras redes sociais. Sim, Leandro, eu estou aqui. Hoje, o que acontece? Estou trazendo os equipamentos, estou aprendendo, eu falo isso sempre. Eu estou aprendendo a mexer. Eu já estou usando o StreamYard, que eu transmito para o YouTube e para o Facebook ao mesmo tempo, mas eu ainda não encontrei alguma coisa para eu poder transmitir no Instagram e transmitir nas outras redes, mas eu tenho feito isso. Como eu não consigo fazer isso ao vivo agora, por conta de estar aprendendo e ficar uma coisa legal, bacana, eu tenho deixado gravada. Então ela fica gravada aqui no IGTV. Eu subo para o YouTube e para o Facebook, que inclusive são as duas redes que têm dado maior visualização. Eu tenho vídeos com mais de 1000 visualizações no Facebook e no YouTube nem tanto, mas no Facebook tem muita visualização. Mas eu estou tentando fazer isso para poder levar esse conhecimento, olha só, levar essa minha experiência de vida, meu aprendizado, minha vivência para outras pessoas, para o maior número de pessoas possíveis. E peço a vocês humildemente, se vocês puderem e se vocês acharem, óbvio, que vale a pena, que vocês possam compartilhar, porque o algoritmo do Instagram, né, é uma máquina, o pessoal acha que tem um ser humano lá olhando e vendo o que é bom, o que é ruim. Não, é um algoritmo. Quando você coloca lá que você curtiu, que você compartilhou, o Instagram e o Facebook e o YouTube, eles percebem que isso é um conteúdo relevante. Então eles colocam para mais pessoas. Inclusive eu queria pedir agora, pessoal, se está legal a nossa live, que você pegue aqui esse aviãozinho, saia compartilhando aí com pelo menos 3 pessoas que você acha que esse conteúdo tem a ver. Não é isso? Nós estamos falando aqui de o Ho'oponopono. E você manda para essas pessoas, chama elas para cá. E o vídeo vai ficar gravado. Depois, se você querendo ver desde o início, na íntegra, né, você também compartilha. Então é isso, Leandro. Deixa eu ver aqui, alguma coisa ficou aqui. Deixa eu ver aqui. Paulo, ó. Só faz coisa boa, erros são normais, persistir no erro é que é o problema. Paulo, sim, persistir no erro é o problema. Só que acontece uma coisa interessantíssima nisso. Às vezes você vê determinadas coisas acontecendo... Obrigado, Leandro, compartilhando, obrigado. Você vê determinadas coisas acontecendo na sua vida, só que elas estão vindo com uma roupagem diferente. Como é isso? Às vezes você te deram uma cotovelada e isso gerou um sentimento. Às vezes pisaram no teu pé, gerou o mesmo sentimento. Não sei se vocês conseguem, né, se eu fui claro. Às vezes a coisa está acontecendo com você e você acha que você mudou, mas não. Está vindo de outra forma e você está agindo do mesmo jeito que você agia antigamente. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo esses dias agora para vocês. Né? Então, deixa eu só tentando aqui ver, né, as pessoas aqui. Ó, pessoal, eu vou olhar para cá, tá, que eu vou tentar dar uma atenção aqui também. Pode continuar escrevendo aqui, pode perguntar, igual o Carlos participou, o Paulo, que é meu amigo, que é administrador. Sensacional, Paulo. A gente vai tentando, né, que são... O erro é aquela história, né, de você estar aprendendo, então você não sabe, você acaba cometendo erros, tudo bem. E aí você fala assim, persistir no erro que é o problema. Às vezes eu não estou persistindo nele, mas eu não consigo deixar de cometer esse erro. Eu sei que fumar faz mal à minha saúde, mas eu não consigo parar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma pessoa que me oriente, eu preciso de remédio, enfim. É igual a má alimentação. Então a mesma coisa são as palavras também.
Quantas palavras eu pronuncio que não deveriam ser pronunciadas, mas elas são manifestação daquilo que está no meu coração. Se minhas palavras, e não entenda isso como palavrão não, tá, gente? Palavrão, porra te livra aí de 2 meses de psicólogo, tá? E vai pra puta que o pariu, dá mais ou menos aí uns 6 meses de terapia. Entendeu? E daí pra mais. Mas quando você está com palavras ofensivas, quando você está com palavras para poder ofender, diminuir, envenenar um outro ser, é porque teu coração está cheio de veneno. Teu subconsciente está cheio de veneno. E a gente dá aquilo que tem. Você não consegue entregar para uma pessoa aquilo que você não tem. Como? Você entrega aquilo que você tem. Se você tem raiva, você entrega raiva. Se você tem medo, você entrega o quê? Medo. Se você é pré-conceituoso, com pré-entendimentos errôneos, você vai entregar isso. Então, entender isso vai fazendo parte dessa limpeza. Então, nós falamos das 4 frases, né? Sinto muito, me perdoe. E aí vem, eu te amo. A pessoa fez uma coisa com você muito ruim. Detalhe, tá, gente? A gente não tá usando o pono para pisão no pé, né? Pisão no pé, tu pede desculpa é uma coisa, perdão é outra. Não é isso? Não é para você... Não estou dizendo que não é para você. Você faz o que quiser, é uma ferramenta, faz o que você achar, mas eu utilizo para as coisas que eu sei que são pesadas na minha vida. E óbvio que quando você tira aquele lixo grande, como se fosse uma obra que eu falo, quando você faz uma reforma na tua casa, eu já fiz, você vai lá e tira aqueles entulhos, tira um montão de coisa, você tira aquela coisa pesada, fica legal. Depois você vem limpando os cantinhos, você vem passando mais uma aguinha, não é isso? Você vem deixando ali limpinho para você poder habitar. Então é a mesma coisa do seu subconsciente, né? Quanto mais limpo ele tiver, melhor os pensamentos, os sentimentos que habitarão ali dentro. Para você falar eu te amo de verdade, aí eu falo de Jesus, né, quando ele fala de amor, imagina, mas é dessa forma que você vai quebrar essa energia, que você não vai permitir que ela se reverbere. Então, dentro da oração do Ho Oponopono, tem essa parte. E você tem que entender que amar o próximo, aquilo que a gente falou agora mesmo, vamos pela lógica, é a saída. Mas estamos aqui. Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, depois volta nela. Essa aqui fez o mal para essa. Essa aqui pegou esse mal, fez para essa. Essa aqui fez para essa. Essa aqui fez para essa, porra, vai voltar para essa. Fácil de entender, né? Então vamos lá de novo. Esse aqui fez mal para esse. Esse aqui fez mal para esse aqui. Esse aqui fez mal para esse. Esse fez mal para esse. E aí a energia volta para esse aqui. Se todo mundo começar a fazer o mal, que é o que está acontecendo em tudo quanto é canto, e a gente também, e eu também estou nessa, né? Óbvio que a gente está aqui evoluindo. Todo o mal que eu fiz, naturalmente, voltou para mim. Agora, se todos nós amássemos o chamado próximo, esse aqui amasse o próximo, esse aqui amasse esse, e esse aqui, por sua vez, esse aqui, e esse aqui, o próximo é quem? Todo mundo estaria muito bem. Então, na mentoria, a gente fala umas coisas que são interessantíssimas, né? Isso aqui é simples, né? Mas não é fácil. Te mostrei aqui com os dedinhos. Acho que você entendeu. Esse vídeo vai ficar gravado. Se você não entendeu, você volta de novo. Né? É fácil. É simples, perdão. Porém, não é fácil. Eu chego para o empresário e mostro para ele as coisas simples que ele tem que fazer na empresa dele. Simples para quem? Para quem não está lá no dia a dia. Vai você implementar um processo novo para você ver se é fácil? Vai você mudar
mudar a cultura da empresa, para você ver se é fácil. É simples, porém não é fácil. Então imagina você tirar memórias de dentro do teu ser, de dentro do teu subconsciente e colocar memórias novas. É simples. Você viu aqui, até agora na live, eu acho que está sendo de forma simples, mas não é fácil. Mas existe uma coisa interessante chamada o poder da repetição. O poder de você persistir, de você encontrar o caminho e trilhar ele. O poder de você pagar o preço. Você descobre que você é o Senhor. E aí você começa a dominar esse troço. No início é horrível, dói na carne pra caramba. Você pegar e lembrar, só o fato de você lembrar de alguma coisa negativa já mexe contigo. Mas lembra, não é redundância, está dentro do teu subconsciente, ainda não saiu. Você está carregando essa pedra dentro da tua mochila. Você precisa jogar isso fora. Querendo ou não querendo, você vai ter que fazer. Ou pagar o preço. Conheceis a verdade vos libertará. Se tu colocar em prática. Se tu não colocar, não adiantou nada. O Ho'oponopono é só uma ferramenta. Existem várias outras. Nós somos 7 bilhões de cérebros, 7 bilhões de espíritos. Então a gente tem que ter mais do que uma ferramenta, mas essa é uma ferramenta que eu adoro. Essa é uma ferramenta que tem funcionado muito, não só para mim, como para meus mentorados. Eu tenho recebido vários relatos toda semana. E quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica nela. Lembra? Você vai se tornando um especialista, depois você vira uma autoridade e depois você vira um fenômeno naquilo. Nós estamos falando da sua vida. Você está aprendendo a andar de bicicleta, você vai cair, vai tomar uns tombos, mas depois você vai estar fazendo pirueta, andando numa roda só, dando um cavalinho de pau, você vai estar fazendo um montão de coisa. Você começa com o Ho'oponopono e quando eu comecei, eu chorava, mas chorava muito. Muito, muito, muito. Mas não era porque eu estava lembrando das coisas ruins que me fizeram. Era para tirar o sentimento ruim que estava dentro de mim, que ainda tem muita coisa. Agora, no nosso treinamento, no Seja Épico, eu mostro para você as ações e as consequências. E uma das consequências de você carregar, isso está escrito em tudo quanto é canto, você vê isso aí, de carregar coisas ruins, sentimentos ruins, é teu corpo. Teu corpo é o primeiro a sofrer. Você vê pessoas com dores horríveis, você vê pessoas com vários problemas de saúde, problemas mentais, tudo relacionado ao quê? Ao seu subconsciente, ao que está lá dentro. Então, enquanto você não limpa, fica entupido, é igual um esgoto, está cheio de sujeira dentro do esgoto ali. E ele entupiu. Se você não limpar, se você não meter a mão na merda, literalmente, e tirar a sujeira que está no cano, tirar a sujeira que está ali, vai ficar horrível. Eu estou trocando o vaso sanitário da minha casa. Não é isso? Então, você tem que limpar tudo, lembra? Quem faz, eu tenho trabalhado muito nisso, nessas coisas de casa. Tenho ficado, mais tempo, praticamente 24 horas dentro de casa, então estou fazendo muita coisa que eu não fazia nada, não tenho habilidade manual nenhuma. Sou horrível. Uma coisa que eu faço em 5 horas, vem um especialista faz em 10 minutos. Não entendeu? Hoje eu me chamou, estou falando de esgoto, porque hoje eu me chamou no esgoto, você tem que ir lá limpar. Senão o banheiro não fica cheirosinho. Entendeu? Então, sinto muito, me perdoe, eu te amo. Aí vem, eu sou grato. Por que eu sou grato, gente? Por que a oração fala isso? Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim.
Lembra? Se você ficar reclamando, é clamando de novo. Você está reclamando da tua saúde, você está falando dela novamente. Se ela não está boa, o que está na tua mente é o quê? Uma saúde debilitada, um corpo debilitado. Se é o relacionamento, você está reclamando do seu relacionamento, você está clamando mais uma vez por um relacionamento ruim. Então você está no seu relacionamento ruim, ele vai piorando. Você sai desse que é uma merda e fatalmente você vai para outro que é pior ainda. Começou bem e termina mal. Você saiu de um emprego que você não gostava, você estava reclamando de onde você estava, você estava falando mal do seu trabalho, mal do seu emprego, mal da sua empresa, mal dos seus funcionários. Olha só, vai voltar isso tudo de novo. Estamos falando de energia, estamos falando de espírito, estamos falando de mente, estamos falando de leis da vida, leis desse planeta aqui. Tranquilo? Então estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Gratidão. Gratidão por eu ter clareza, isso está acontecendo dessa forma e eu posso limpar. Não é isso? Então eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo esses dias. Há mais ou menos acho que 20 dias atrás, se não me engano, alguma coisa assim. Eu fui atropelado. Vinha de bicicleta na calçada, com a bicicleta cheia de compras, das poucas vezes que eu saio, né, para ir ao mercado. Coloquei as bolsas no guidão e estou vindo na calçada e um cidadão saindo do mercado, ele me viu, ele viu a oportunidade de sair com o carro e ligou aquela famosa seta que existe aqui no Rio de Janeiro, eu dirijo aqui no Rio de Janeiro, ligou aquela sinalização chamada foda-se. Ligou o foda-se e saiu. Por sua vez, né, eu vi que ia acontecer, eu freiei. Lembra daquelas coisas que eu plantei? Eu colhi. O freio rebentou. Eu queria frear. Ah, detalhe, era a coisa que eu mais queria, era parar, inclusive. Só que o freio partiu. O freio partiu. E eu parei na frente do carro. Quer dizer, parei não, né? Eu fui pego. E gritando. E me equilibrando. Para não cair. Porque do meu outro lado tinha a rua. O sinal abriu. Ele aproveitou a oportunidade de sair enquanto o sinal estava abrindo. E eu caí por cima do capô. Caí não, né? Me equilibrei por cima do capô do carro. Eu tenho uma perna aleijada, quem me conhece sabe disso. Eu não dobro uma das pernas direito, então eu tenho dificuldade de apoiá-la. E foi com ela mesmo que eu me salvei, né? Por isso que eu não falo mal dessa perna. Tem me ajudado pra caramba. Caiu umas coisas no chão, carro lá, o cidadão desceu. E eu vi que eu precisava exercitar essa parte. E quanto eu preciso exercitar? Na hora me veio um sentimento de muita, mas muita raiva. Não é pouca raiva, não. Tempos atrás eu teria voado em cima dele. E ele era maiorzinho do que eu. Mas como eu já voei em cima de muita gente tempos atrás, maiores do que eu não tô nem aí. Tô nem aí. E dessa vez eu senti. Eu olhei e falei, essa é a hora do Ho'oponopono. Eu preciso limpar isso que aconteceu agora, esse evento. Eu preciso limpar esse sentimento que está tentando ficar dentro do meu coração, como aconteceu das outras vezes. Eu preciso dar um novo destino a essa energia, não deixar que ela me domine. Esse evento veio para eu exercitar. E eu prefiro pensar o seguinte, se eu não estivesse melhorando, não que eu sou intocável, nada disso. Estou no mundo. Estou sujeito à lei da gravidade, lembra? E tantas outras leis do mundo. A lei da distração, por exemplo. E ele não estava distraído, ele me viu. Não foi uma questão de distração.
Eu sou motorista, ainda falei isso pra ele, eu sou motorista, eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez. Se fosse uma carreta vindo de lá pra cá, ele não sairia, né? Mas como era uma pessoa que não iria causar danos a ele, ele optou. É a evolução dele. Talvez eu tenha feito isso na minha vida lá atrás. Já joguei o carro muito em muita gente. Já bati o carro no carro dos outros. Entendeu? Então. E agora, quando eu parei, quando eu olhei, quando eu vi, graças a Deus não aconteceu nada de grave, minha bermuda, tinha uma bermuda jeans, né? Ela se rasgou da parte que eu fui atingido. Mas foi só isso. Mas mesmo assim me gerou um sentimento muito... E na mesma hora eu comecei, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Pessoal, eu estou me estendendo muito aqui, né? Já tem 1 hora e pouco, vocês estão aqui, talvez vocês estejam até cansados, tem gente que está aqui desde o início, eu agradeço muito a vocês. Mas eu quero fechar essa parte do Ho Oponopono, porque sei que esse vídeo vai ficar. Então me dá mais aí uns 10 minutinhos, 15 minutinhos que a gente vai encerrar, para eu fechar essa parte. Espero que esteja ficando claro aí para vocês que estão aí. Escreve aí embaixo se você está gostando, se está claro para você, sim, né? Se você está achando que está legal, para eu poder saber. Nós falamos até agora, e agora a gente vai ser um pouquinho mais breve, né? Mas nós falamos até agora de pessoas que fizeram mal a você e você colocou isso para que você faça essa limpeza. Vou te dizer experiência própria, eu fiz isso. Fiz uma lista das pessoas que haviam me feito mal. Comecei por nomes mesmo, dei nome aos bois, eu fiz uma lista. Não sei se o Ho Oponopono falando não me interessa. O meu coração disse que eu tinha que fazer uma lista, eu fiz uma lista. E foi a lista. Então, as pessoas me faziam mal, eu fazia mal a outras pessoas. Agora a gente vai falar sobre isso. Eu fiz a lista de quem me fazia mal. E depois eu fui fazer uma lista das pessoas que eu fiz o mal. Que eu desejei o mal. Que eu pronunciei palavras ruins. A lista não acabava. Não acabava. Então, às vezes você está muito preocupado em perdoar os outros, em dar uma segunda chance, em relevar. Tudo isso é ego. Tudo isso é tua vaidade. Tem muita gente aí querendo ser santo. Santo de Hollywood, aprendeu a ser santo com Hollywood. Nunca esteve perto de um santo, não sabe como é que é o comportamento de uma pessoa santa. Não é isso? Nunca. Mas aí ele aprendeu com Hollywood, ele aprendeu com a televisão. Então ele começa a fazer analogias, comparações. Ele anda falando mansinho. Ele não consegue. Ele usa termos. Ele tem aquele comportamento. Porque ensinaram para ele que assim é ser um santo. Não é isso? E aí eu fiz a minha lista. E comecei. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E comecei a perceber que eu era um merda. Quanta coisa eu fiz, quanta gente eu magoei e ainda continuo, tá? Agora, óbvio, né? Como o Paulo falou ali, né? Você comete o mesmo erro, depois que você sabe, fica difícil. Aí, né? Mas eu cometo erros diferentes. Então, eu estou no processo de evolução também. Então, se eu cometi 100 erros, eu agora estou aí, 89, sei lá, tomara. E tentando melhorar. Mas é um processo. Ô, meu querido Marco Antônio, salve, meu afilhado filho, a gente fala de união cósmica, tá aí, né? Filho dos meus compadres, que eu vi pequenininho, que eu amo muito, psicólogo, psicanalista,
Fera também. Beleza, Marco? Obrigado pela presença, filho. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, tá acordado igual a mim, desde 5 horas da manhã. Então você começa a olhar para esse lado. Começa a se limpar. Por quê? O Ho'oponopono é para isso, é para limpar. E eu esqueci de contar a história toda, gente. Me perdoa, mas está aí na internet. Mas vou contar rapidinho. Dr. Hugh Lentz, que foi um dos discípulos de Mornar Simeona, ele ficou famoso, ou pelo menos conhecido, né? Famoso depois que Joe Vitale cita ele. Joe Vitale é um cara aí que trabalha com desenvolvimento pessoal no mundo, famoso também. Tem uma história muito maneira, eu gosto muito. Aparece naquele filme O Segredo. Joe Vitale é um gordinho, baixinho, muito carismático, e é um cara que entende muito. E ele deu essa projeção, né? Pelo menos para aqui, pra gente, apareceu quando ele traz o Hugh Lentz. Hugh Lentz foi um dos discípulos da Mornar, e ele curou uma ala inteira de um presídio de pessoas com assassinos contumazes, né? Violentos, com muitos problemas psicológicos, e ele curou usando o Ho'oponopono. Ele pegava a ficha. Estou resumindo a história, tá, gente? Depois você pesquisa aí, por favor, que era para ter contado a história no início, eu não contei. Ele pegava a ficha de cada um desses prisioneiros e olhava o crime que havia sido cometido. E ele se também responsabilizava por aquilo. Lembra? Quando você vê uma coisa, gera um sentimento em você. Tem gente que entra numa briga e não sabe nem por que começou. Tem gente que lixou alguém, eu já vi isso acontecer, bateu e não sabia por que. Disseram, pega ladrão. Eu trabalhava de camelô há 30 anos atrás, no meio da rua, numa rua, vocês vão ver esse vídeo aqui em vários lugares do Brasil, porque meus vídeos são assistidos em vários lugares do Brasil. Eu trabalhava numa rua aqui no Rio de Janeiro, num bairro chamado Madureira, uma das maiores arrecadações de ICM do Rio de Janeiro, então você imagina como é que é esse calçadão de Madureira. Então quando alguém gritava pega ladrão lá no início, o pobre coitado, se era ladrão ou não, e também não dá o direito da gente, né, lembra? De bater no outro ser humano, de machucar um outro ser humano, ele vinha sendo apanhando do início ao final. E tinha gente que batia e nem sabia por que estava batendo, nem sabia quem era a pessoa, porque viu outra pessoa bater. Então, o Hugh Lentz, ele fala o seguinte, e é isso que é o Ho'oponopono. Ele limpava, porque ele tinha participação naquilo ali. Ele entendia isso. Então, quando eu olho uma notícia ruim, eu começo a ver uma manchete, né? Que a televisão vive disso, de colocar notícias ruins. Eu vejo pouca televisão, eu via pouca e agora eu vejo menos. Mas quando você vê qual o sentimento que gerou em você. Ah, isso aí mesmo, tem mais aqui. Ah, isso aí tem mais. É, tem mais aqui, isso mesmo, bem feito. Tá ficando dentro de você um pedacinho. E aí quando ele limpava nele, quando ele via aquela ficha, ele fazia o Ho'oponopono, ele recitava, ele usava as ferramentas que existem, ele automaticamente limpava no outro também. E estou resumindo aqui, por favor, me perdoem, em outra oportunidade, tem vídeo meu falando sobre essa história. Ele começou a, não vou dizer curar, mas as pessoas começaram a melhorar. Ninguém queria trabalhar nessa ala porque lá os prisioneiros agrediam os funcionários. Então todo mundo não queria, era muito difícil. E essas pessoas começam a melhorar, até que chega uma hora que toda a ala fica melhor e até que não precisa mais. Então o Hugh Lentz, isso é uma das coisas que projetou ele. Joe Vitale, pelo que eu entendo, é uma pessoa que, por ter um nome muito forte, Joe Vitale, né? Por ter uma projeção grande na mídia, consegue também fazer isso com Hugh Lentz. E Hugh Lentz, óbvio, pelo que eu entendo, já trabalhava colocando o Ho'oponopono no conhecimento de todo mundo. Então, eu estou limpando em mim, para resumir,
Agradeço a todo mundo que chegou agora, gente. Eu falo isso em todas as minhas lives. Vocês que chegaram agora já no finalzinho, a gente está indo para o final, né? Para o final, a gente começou 8 horas. Vê desde o início, eu tenho falado do Ho Oponopono desde o início, falado sobre essa ferramenta maravilhosa, sobre... Eu não queria chamar de ferramenta, mas eu não tenho um nome melhor, porque não é religião, não é misticismo, é uma sabedoria milenar, inclusive, diga-se de passagem, utilizada pelos havaianos, e tem um resultado fantástico, pelo menos está tendo um resultado fantástico na minha vida e na vida de muitas pessoas que estão relacionadas a mim por conta do meu trabalho, que é mentorar empresário, por conta das amizades que eu tenho feito e já tinha antes. Então, o Ho Oponopono eu tenho um carinho muito grande. Ele faz parte, inclusive, né, do treinamento que eu tenho. Ele tem um espaço dentro do treinamento só dedicado a essa limpeza. E a ferramenta que eu utilizo é o Ho Oponopono. Todo o conhecimento do Ho Oponopono, que eu sei, o pouco que eu sei, que eu estou pesquisando muito, é muita coisa, e utilizando as ferramentas do Ho Oponopono. Uma delas é essa oração. Uma delas é a oração. Você tem ainda a fluidificação de água, você tem outras palavras também fortes para poder utilizar e melhorar teu subconsciente, tirar todas as memórias ruins que te impedem de alcançar aquilo que você deseja em todos os setores da sua vida. Ser uma pessoa melhor. Não é isso? Porque, afinal de contas, se você é uma pessoa melhor... Eu costumo dizer o seguinte, se você está fedendo a peixe, quem está passando em volta está sentindo esse cheiro. Não é um cheiro muito agradável, eu adoro peixe, mas pessoas fedendo a peixe é horrível. E se você está perfumado, as pessoas que estão à sua volta também vão sentir o cheiro do perfume. Se você pronuncia só coisas ruins, quem está à sua volta vai escutar coisas ruins vindas de você. Se você tem o costume de conversar sobre coisas boas, sobre coisas que fazem enaltecer o outro e a sua vida, as pessoas que estão à sua volta também vão se beneficiar. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fala de espírito, de espiritualidade, de evolução espiritual, eu não estou falando nada de subjetividade não, tá? Eu não gosto dessa porra. Falar daquilo que você não está vendo e o quê? Não. Se está manifestado no plano físico é porque o paralelo está no espiritual também. Você pode ter certeza disso. Então, quando você melhora a tua parte espiritual, a outra parte, os outros planos, que não é mais o universo, é um multiverso, eles melhoram também. Creio muito nisso. Essa é a verdade que eu creio. Então, você vai ver a sua vida melhorando a partir do momento em que você está se melhorando. Você pode ter certeza disso. Eu estou vivendo isso na minha vida. Pararam de vir os office boy do diabo? Não. Claro que não, porra. Lembra que eu fiz muita coisinha lá atrás? Né? E olha que eu não fui nenhum terrorista, não fui nada pessoal assim, né? Não é coisa tão grave assim não, mas só o sentimento de você querer dar uma paulada em alguém já não é um sentimento muito legal, né? Gera, né, um pensamento muito bom e já gera um sentimento muito ruim. Agora eu tô aqui com a minha cachorra aprendendo o Ho Oponopono. Essa é minha amiguinha. E aqui foi no meu pai, né? E aí, voltando, quando você eles estão evoluindo muito. Eles são citados no Kybalion, um livro que tem mais de 4.000 anos, mais de 5.000 anos. Você imagina, 4.000, 5.000 anos, sei lá. Tempo pra caramba, esse troço, vem lá do Egito, tudo. Ai, carasca. Minha cachorra, que escolheu a nossa família há um ano. Fica aqui, filha, fica aqui. Quando você faz essa limpeza, e eu misturei tudo, minha gente, aí Rio Lens vai e você vê ele assumindo isso. Então você assume. Não fica... como eu falei no início do vídeo, eu falo sempre, para com esse negócio de culpado, isso não existe. Não coloca a culpa em ninguém. O que existe é a sua responsabilidade. Então você começa a fazer, você começa a melhorar. As coisas que estão à sua volta começam a melhorar, as pessoas vão melhorando, como o Rio Lens fez na cadeia. Poxa, mas as pessoas vão melhorar só porque eu estou fazendo isso? Experimenta. Experimenta para você ver os resultados daquilo que eu estava te falando. Voltando aqui ao fio da meada, né? Não é só objetivo não, experimenta fazer e ver os resultados. Gente,
Você não limpa uma casa ou loja, como eu já tive, que passou por uma reforma, um único dia. Quem já fez obra sabe disso. Não fica limpo no primeiro dia, né? Sempre tem uma poeira, sempre tem um negocinho para você tirar. A mesma coisa somos nós. Mesmo porque você não vai parar de produzir coisas ruins e começar só a produzir coisas boas. Você continua produzindo coisas que não são tão legais assim. Você está melhorando, você está evoluindo. Então, volta e meia tem um pensamento que não é legal. Volta e meia você continua falando uma palavra que não é uma palavra muito legal. Volta e meia você tem uma atitude que não é muito legal. O que vai melhorando é porque de 100 você começa a fazer só 99, 97, 75, 47, entendeu? 40, e vai diminuindo, penso eu. E a gente vai evoluindo, né? E assim você vai construindo um futuro melhor para você e para todos à sua volta e, consequentemente, para o mundo. Então, essa é um pedacinho do Ho Oponopono. Espero que tenha ficado claro para os que vocês estão aqui. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, né? O Carlos falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Apareceu ali, desculpa não ter visto antes, né? Quando você fala amar ao próximo como a ti mesmo, a frase é linda, né? Você tem que entender o seguinte, como que você se ama? Como você tem se amado? Lembra? Essa frase, não sei se foi assim que Jesus pronunciou, mas ela é interessantíssima. Como que eu vou amar ao próximo se eu não me amo de uma maneira bacana? Lembra? Eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não consigo dar. Então, se eu não tenho... As pessoas confundem amor próprio com qualquer outra coisa, com ego. Amor próprio de verdade tem a ver com eu. Eu me amo do jeito que eu sou, mas eu me amo buscando minha evolução. Não é que eu tenha que botar a goela abaixo dos outros. Não é que eu tenha que colocar a minha goela abaixo. Não é isso? Mas sou eu me amando, sou eu evoluindo para que eu possa, com essa evolução, amar o outro também. Então as pessoas falam, eu vou amar o próximo como eu me amo, e ele nem mesmo se ama e nem sabe como se amar. Perfeito? Então entender isso. Frase bonita, fácil de falar pra caramba. Simples de falar, né? Fácil de entender, é difícil de entender. Então, para eu amar ao próximo, eu preciso entender o que é o amor. Para eu entender o que é o amor, a primeira pessoa que tem que ser beneficiada disso sou eu. E eu me entender, eu me amar, para que eu possa reverberar esse amor de verdade, né? Então, algumas coisinhas aqui que a gente vai vendo aqui, né? E para a gente ir para os encerramentos aqui, para os finalmente, não é isso? Quero agradecer a todos que aqui estiveram, vocês que estão chegando agora, agradecer muitíssimo. Eu sei que tem uma grande parte aqui, tem mentorados meus que trabalham, né? Que estão passando aí pela essa experiência da gente conviver junto. Quero agradecer a todos vocês. Nós estamos encerrando. Não é isso? Já está com 1h40. Quero avisar vocês que fica tudo gravado, tudo salvo, tá? Para você poder ver. Você que chegou depois, você que viu, já está aqui desde o início, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Ficou Marco, Leidiane, Guilherme. Caramba, Guilherme, saudade do meu amigão. Paulo, gente, Jorge, Donizete. Caramba, Nayara. Me perdoa aqui, Wilson, Fernando. Cara, um montão de gente, me perdoa se eu for tentar falar todo mundo. E vai subindo aqui, as pessoas entram, vão jantar, vão descansar um pouquinho, voltam.
Enfim, quero agradecer a todo mundo. Espero que tenha ficado assim um pouquinho mais claro sobre o Ho'oponopono. Eu tenho outros vídeos no YouTube, no meu canal, Coach Roberto Martins, né? COACH, só você colocar lá, Coach Roberto Martins. Você vai poder ver meus vídeos, você vai poder ver outras coisas que a gente tem falado muito aqui sobre desenvolvimento humano. Nós temos um treinamento chamado Seja Épico. Nesse treinamento eu trabalho desenvolvimento pessoal, trabalho desenvolvimento humano. Como eu trabalho com empresários, eu acredito muito que um empresário, ele se melhorando, ele melhora a sua empresa, consequentemente ele melhora os resultados à sua volta, beneficia todo mundo, que afinal de contas um empreendedor, ele emprega no mínimo de 3 a 5 pessoas. Isso significa que cada empreendedor ajuda de 3 a 5 famílias de forma direta, né? Aquele cara que tem a carrocinha de pipoca ali, ele tem uma pessoa para ajudar ele precisa guardar a carrocinha em algum lugar, ele tem que comprar material para fazer a pipoca, o saquinho, o milho, o óleo, não é isso? Ele leva o sustento da família dele com a carrocinha de pipoca, ele faz bem as pessoas. Poxa, quando eu estudava, quando eu dava aula, né, também, enfim, pipoca está na minha família, meus filhos se amarram. Eu cansei de comer um saquinho de pipoca às 11h30 da noite, esperando o penúltimo ônibus para eu poder voltar para casa cansado e com a barriga vazia. Eu lembro daquele pipoqueiro ali, meu Deus do céu, quando ele não vinha, nossa senhora. Então, o empresário, o empreendedor, né, o pequeno, o médio, o grande, ele tem um papel muito grande na nossa evolução. Então eu lido muito, estudei muito para lidar com empresários, gosto muito. Óbvio que eu tenho atendido outras pessoas também, claro, né? Mas está tudo isso no treinamento Seja Épico. O Ho'oponopono faz parte, é uma etapa do treinamento. Por que isso? Porque o treinamento ele é dividido em clareza, desenvolvimento, não é isso? E planejamento, para você ter planos e transformação. Para que você possa se transformar naquilo que você quer, naquilo que realmente te faz teu coração feliz. Então, essa é a ideia do treinamento Seja Épico. Você encontra isso na minha bio, ali no Instagram, né? Você clica lá e você vai ser direcionado para essa página. Você tem meu telefone, você pode mandar um direct. Eu tenho feito agora, esses dias, nós temos colocado diagnóstico gratuito, ou seja, você vai falar comigo, né? Eu ou alguém da minha equipe vai agendar, né, para a gente poder ter uma agenda com você, o melhor horário, turno, para que nós possamos conversar e eu te mostrar um pouquinho, escutar o momento que você está vivendo. Esse vídeo vai ficar gravado, quer dizer, eu não sei quanto tempo que esse diagnóstico vai ficar assim. Eu quero manter dessa forma o maior número de tempo possível, você ter acesso, né? E essa semana passada a gente conseguiu conversar com uma menina que ia fazer um teste para pegar sua carteira de habilitação e graças a Deus com meia hora, 40 minutos, a gente conseguiu desbloquear algumas coisas e ela que estava sofrendo para poder fazer esse teste, ela conseguiu passar. Milagre? Não. Técnica aplicada. E lá, naquele bloqueio, naquela memória que está te limitando, e tirar essa memória ruim. Perfeito? Reprogramar. A gente trabalha com neurolinguística. Reprogramar esse sentimento, reprogramar essa limitação, transformar isso para que você possa alcançar cada vez mais objetivos maiores e melhores para a sua vida, para que você possa se conhecer e saber a potência que você tem. Então, eu quero agradecer a todo mundo, vou aproveitar esse finalzinho para falar sobre isso, esse é o nosso canal. Gostaria que se você divulgasse, se você gostou do que você escutou, se você acha que vale a pena esse conteúdo, se você puder me ajudar a divulgar, eu te agradeço. Né? Esse é o nosso trabalho, você vai me encontrar nas redes sociais como Coach Roberto Martins, né? Você tem o site da americasmentoringgroup.com.br, lá você vê aí você vai ver o currículo, vai ver um montão de coisas, depoimentos e tudo mais. Nesse nosso treinamento sejaépico.com.br/mentoria, é uma mentoria, porque você vai ficar sendo acompanhado por mim, não é isso? Durante 7 encontros, um encontro por semana, nós vamos estar junto ou em forma com grupo, né, que nós estamos trabalhando em grupo ou individual, você escolhe, para que você possa viver melhor,
encontrar aquilo que você está procurando, enfim, sei lá, ter outros horizontes. O que aconteceu comigo? Graças a Deus, o que tem acontecido todos os dias, né? Essa evolução, e eu volto a te falar, não é nada subjetivo, tá? Não é você falar, eu tô transformado e continuo fazendo as mesmas merda, tendo as mesmas... Não, a parada não é essa não. Me perdoa no finalzinho falar assim. É mudança mesmo. Você vai ver na prática, nos resultados da sua vida. Eu só acredito assim. Você pegou um livro de natação, você leu, você fala para mim, eu aprendi a ler. Você tem que cair na água. Então, quando nós falamos do nosso treinamento, quando nós falamos do Seja Épico, aquilo que vai ser lhe apresentado, aquilo que vai ser lhe desenvolvido, você vai ver resultados objetivos na sua vida. Eles vão acontecer em 3 planos simples assim: material, mental e espiritual. Material, o mundo da matéria à sua volta. Mental, que está dentro do seu subconsciente, você vai começar a ver que seus pensamentos começam a mudar. A forma como você pensa melhora. Espiritual, mais paz. Você vai conseguir sentir mais paz. Você vai conseguir sentir maior realização. Você vai conseguir entender e se libertar cada vez mais. Você vai conseguir se conectar com essa energia enorme que tem aí. E não é que você vai ficar conversando com Deus, perguntando para Ele qual é o resultado do teu time na semana que vem. A parada não é essa. Não é que Ele vai vir para você e mostrar para você o que você tem que fazer amanhã. A parada não é essa. Isso aí tem outros caras que tu procura outras pessoas para te mostrar isso aí. Para Deus parar contigo e ensinar você a fazer um bolo. Né? Foi Deus que me ajudou a fazer um bolo. Isso aí não é aqui não. A parada nessa não. A parada aqui é um pouquinho mais profunda. Você liberar de muita coisa que está te impedindo, que possa estar te atrapalhando. E na oração do Ho Oponopono, que você encontra no nosso treinamento, tem na internet, só você colocar a oração do Ho Oponopono, você vai entender o que eu estou te falando. Siddhartha Gautama falava de se libertar dos grilhões que te aprisionam nessa vida. Tranquilo? Então quero agradecer a todos vocês. Obrigado por terem estado comigo até aqui. Todos vocês que ficaram no início até o fim. Vocês que chegaram no final, por gentileza, assistam lá no início. O vídeo vai ficar gravado, como eu falo sempre, vai ficar gravado aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. E aí vocês assistam, compartilhem, comentem, por favor. Passa lá no direct, dê lá, fala lá comigo. E assim a gente vai se vendo. Obrigado. Namastê. Fiquem com Deus. Um abração a todos. Boa noite. Vamos descansar.